Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe, pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Aqui é Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Celebrando hoje o segundo domingo do tempo do Advento, nós temos na primeira leitura Isaías capítulo 40, versículo de 1 a 11, na qual o profeta Isaías anuncia o retorno do povo que está exilado na Babilônia, com os seguintes dizeres: preparai o caminho do Senhor. Ele anuncia a volta do povo exilado como se fosse um novo êxodo, um caminho que o povo haverá de traçar no deserto, um caminho de conversão. O profeta joga com a ambiguidade da palavra voltar, pois a palavra voltar, ao mesmo tempo que significa voltar no sentido de dar uma meia volta e voltar para um caminho anterior, a mesma palavra também significa conversão. Então, as pessoas são chamadas a converterem-se para experimentar este processo bonito do retorno para Deus, Para Deus. É a partir desse texto de Isaías capítulo 40 que os cristãos vão entender o ministério de João Batista no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, onde nós temos João Batista batizando lá no Rio Jordão e dizendo: preparai no deserto um caminho para o Senhor. Ou seja, então da mesma forma como o profeta Isaías anunciava uma nova e definitiva libertação do povo de Israel mediante a conversão e mediante a mudança de vida deste povo, assim também João Batista vai anunciar uma definitiva libertação de Deus, um novo êxodo para o povo, na medida em que esse povo se converter para aquele do qual ele está preparando o caminho. E a fé cristã haverá de entender que João Batista é o precursor, como também Jesus é esta salvação definitiva de Deus para a história humana. Então é interessante, muito belo isso. Então, Deus está vindo ao nosso encontro para poder nos salvar. E nós precisamos endireitar estas estradas para que Ele possa chegar mais rápido até nós. Então, como que nós endireitamos essas estradas para que Deus chegue mais rápido até nós? Mediante o arrependimento dos nossos pecados, a confissão dos nossos pecados e mediante uma conversão sincera à pessoa de Jesus Cristo, à boa nova de Jesus Cristo, a tudo aquilo que Ele nos ensinou, como meio de nós bem vivermos a vontade de Deus em nossa vida. Já a segunda leitura, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 14, o autor da carta, ele escreve para uma igreja que já não acredita mais na segunda vinda de Jesus. Por isso ele vai dizer: o que nós esperamos são novos céus e nova terra, e um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Então, o argumento de quem escreve esta cartinha aqui é que Deus ainda não voltou definitivamente. Por quê? Porque Ele espera a conversão de todos aqueles, a conversão de todos nós. Ora, para sermos salvos, é necessária a nossa conversão. Ok? E como Deus deseja nos salvar, Ele não deseja nos condenar, então Ele espera a nossa conversão para que Ele possa vir definitivamente dar o arremate final em toda a história humana. Então é muito interessante isso. O argumento da segunda leitura, do autor da segunda carta de Pedro, é justamente esse. Então Deus ainda não veio porque está esperando a nossa conversão. Então, na medida em que a gente se converte, na medida em que a gente se adere à pessoa de Jesus, à sua palavra, colabora com Ele na construção do reino de Deus, a vinda do Senhor é adiantada. Adiantamos a vinda do Senhor, apressamos a vinda do Senhor na medida de nossa conversão, na medida de nossa mudança de vida. Então é muito interessante, é muito pertinente esta ideia. Muito pertinente esta ideia. E mais, a segunda vinda de Jesus não será a destruição do mundo, mas será a transfiguração do mundo, aquilo que a carta diz, novo céu e nova terra.
ou seja, o primeiro céu e a primeira terra que foram destruídos, enfeiados por conta do nosso pecado, haverão de ser restaurados, transfigurados, quando Cristo vier em glória e transformar todo o paraíso perdido pelo pecado, transformar, revigorar todo este mundo que foi destruído pelo nosso pecado em um novo céu e uma nova terra. Ou seja, uma nova criação haverá de acontecer por ocasião da vinda gloriosa de Cristo. Então peçamos ao Senhor neste domingo que nos conceda esta graça, a graça que a Igreja pede para todos os seus filhos e filhas desse dia. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho. Mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, por esse espaço que nos cede para evangelizar, e a você, querido internauta, pela sua audiência nas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.